Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da obra A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói. Então, se você curte, né, a leitura aí que eu faço, já vai deixando meu like, já compartilha muito com seus amigos e também se inscreva no canal se você for novo por aqui, né? Não esquece também de ativar as notificações, tá? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal Língua e Literatura. Beleza? Deixa nos comentários também o que vocês estão achando, se vocês já leram A Morte de Ivan Ilitch, ou se vocês leram alguma outra obra do Tolstói, qual foi, o que vocês acharam, o que vocês estão achando dessa, enfim, comentem aqui embaixo, participem, vamos trocar né, ter essa troca de experiências literárias, e enfim, comentários e tudo mais, que é super bacana, tá bom? Então, hoje nós vamos ler da página 48, ó, 48, até a página 57. Já tá marcadinho aqui, tá? Dá pra gente terminar na 57, na verdade na 58 pra terminar o parágrafo, tá? Pra não ficar perdidão. Então, vamos lá. Novamente o pavor apossou dele, ficou ofegante, inclinou-se, começou a procurar os fósforos, apertou o cotovelo contra o criado mudo. Este era um estorvo e causava-lhe dor. Enfureceu-se contra ele, pressionou-o ainda com mais força e derrubou-o. E desesperado, perdendo o fôlego, caiu de costas, esperando a morte naquele instante. No entretanto, as visitas estavam se retirando, Praskovia Feodorovna acompanhava-as. Ela ouviu a queda e entrou no quarto. — O que há com você? — Nada, deixei cair sem querer. Ela saiu, trouxe uma vela. Ele estava deitado, respirando pesadamente e depressa, como um homem que tivesse corrido uma versta sem parar e olhava os olhos parados. — O que você tem, Jean? — Nada, deixei-a cair. — Para que falar? Ela não vai compreender, pensou ele. De fato, ela não compreendeu. Levantou o criado mudo, acendeu uma vela para ele e saiu apressada. Ainda tinha que acompanhar uma das convidadas. Quando ela voltou, ele estava deitado de costas, como antes, olhando para o alto. — O que você tem? Está pior? — Sim. Ela meneou a cabeça, ficou um pouco sentada. — Sabe já, eu penso se não seria bom chamar o Lieschertitzi. Oh, meu pai, esse nome é muito difícil. Isso significava chamar o médico famoso e não poupar despesa. Ele sorriu venenoso e disse: não. Ela ficou sentada mais algum tempo, aproximou-se dele e beijou-lhe a testa. Ele a odiava de todo o coração nos momentos em que ela o beijava e fez um esforço para não a repelir. — Boa noite. Se Deus quiser, você vai dormir. — Sim. Ivan Ilitch via que estava morrendo e o desespero não o largava mais. Sabia no fundo da alma que estava morrendo, mas não só não se acostumara a isso, como simplesmente não o compreendia. Não podia de modo algum compreendê-lo. O exemplo do silogismo que ele aprendera na lógica de Kiesewetter: Caio é um homem, os homens são mortais, logo Caio é mortal. Parecera-lhe durante toda a sua vida correto somente em relação a Caio, mas de modo algum em relação a ele. Tratava-se de Caio homem, um homem em geral, e neste caso era absolutamente justo, mas ele não era Caio. Não era um homem em geral. Sempre foram um ser completo e absolutamente distinto dos demais. Ele era Vânia, com mamãe, com papai, com Mitya e Volodya, com os brinquedos, o cocheiro, a babá e depois Katienka, com todas as alegrias, tristezas e entusiasmos da infância, da juventude, da mocidade. Existiu porventura para Caio aquele cheiro da pequena bola de couro listada de que Vânia gostara tanto? Porventura, Caio beijava daquela maneira a mão da mãe. Acaso farfalhou para ele, daquela maneira, a seda das dobras do vestido da mãe? Fizera um dia tanto estardalhaço na faculdade de Direito por causa de uns Piroiski? Estivera Caio assim apaixonado? E era capaz de conduzir assim uma sessão de tribunal? E Caio é realmente mortal, e está certo que ele morra, mas quanto a mim, Vânia, Ivan Ilitch, com todos os seus sentimentos e ideias, aí o caso é bem outro.
e não pode ser que eu tenha de morrer. Seria demasiadamente terrível. Era assim que ele sentia. Aqui no rodapé tem a explicaçãozinha dos nomes que ele usou, né? Vânia, diminutivo de Ivan, diminutivos de Dmitry e Vladimir, respectivamente, né? Aqui, diminutivo de Catarina e espécie de bolinhos recheados é o piroitsky, uma coisa assim. Gente, realmente, russo tá osso aqui pra mim. Vamos continuar. Se eu tivesse que morrer, que nem Caio, bem que eu o saberia. A minha voz interior haveria de dizê-lo, mas nada disso ocorreu em mim. Tanto eu como todos os meus amigos compreendemos que isso é bem diferente do que sucedeu a Caio. E eis o que acontece agora. Dizia em seu íntimo: não pode ser, mas é. O que há então? Como compreender isso? Ele não conseguia compreender e procurava enxutar esse pensamento como falso, incorreto, doentio, repeli-lo por meio de outros pensamentos corretos e sadios. Mas esse pensamento, e não só o pensamento, mas como que a própria realidade voltava e estacava diante dele. E ele convocava, um após o outro, pensamentos que substituíssem aquele, na esperança de encontrar neles apoio. Tentava voltar aos velhos caminhos de pensamento que ocultaram para ele anteriormente a ideia da morte. Mas fato estranho, tudo que antes ocultava, escondia, anulava a consciência da morte, não podia mais ter esse efeito. Ultimamente, Ivan Ilitch passava a maior parte do tempo nessas tentativas de restabelecer os primitivos caminhos do sentimento que ocultava a morte. Às vezes dizia consigo: vou ocupar-me do serviço bem que ele já me fez viver. E ia para o tribunal, repelindo todas as dúvidas. Iniciava conversas com os colegas e sentava-se fazendo pensar, segundo um velho hábito, o olhar distraído e pensativo sobre a multidão, e apoiando seus braços emagrecidos nos braços da poltrona de carvalho, inclinando-se como de costume na direção do colega, empurrando para ele o processo, conversando em murmúrio, e depois levantando de repente os olhos e ficando ereto na poltrona. Proferia as palavras conhecidas e dava início ao julgamento. Mas, de repente, em meio à sessão, a dor do lado iniciava. Sem dar nenhuma atenção ao desenvolvimento do caso judiciário, iniciava o trabalho com o seu caso. Aquele trabalho sugador. Ivan Ilitch prestava atenção, enxotava o pensamento a respeito dela, mas ela continuava a sua faina. E ela vinha e parava bem diante dele, e olhava-o, e ele petrificava-se. O fogo apagava-se em seus olhos, e ele começava de novo a interrogar-se. Será possível que somente ela seja verdade? E os seus colegas e subalternos viam com espanto e desgosto que ele, um juiz tão brilhante e sutil, confundia-se e errava. Ele se sacudia, esforçava-se em voltar a si, conduzia a sessão de qualquer maneira até o fim e regressava para casa, com a triste consciência de que a sua função judiciária não podia mais, como outrora, esconder dele aquilo que ele queria esconder, que não podia livrar-se dela por meio da função judiciária. E o pior de tudo era que ela o atraía para si, não para que lhe fizesse algo, mas unicamente para que a olhasse, bem nos olhos, olhasse-a e se atormentasse indescritivelmente, sem fazer nada. E procurando escapar a essa condição, Ivan Ilitch buscava consolo, procurava outros biombos, e estes apareciam e por algum tempo pareciam salvá-lo, mas imediatamente não é que desapassem de todo, mas propriamente tornavam-se transparentes, como ela se atravessasse tudo e nada pudesse encobri-la. Nos últimos tempos acontecia-lhe entrar na sala de visitas, que fora arrumada por ele, a mesma sala em que caíra, e para o arranjo da qual, como agora pensava com um sarcasmo penetrante, ele sacrificara a vida, pois sabia que a sua doença começara com aquela machucadura. Acontecia-lhe entrar ali e ver que na mesa envernizada havia uma incisão provocada por algo. Procurava a causa e encontrava num enfeite de bronze de um álbum, vergado num canto. Apanhava o álbum caro, arrumado por ele com tanto amor, e magoava-se com o relaxamento da filha e dos amigos desta. Ora havia rasgões, ora os retratos estavam virados.
Cuidadosamente punha isso em ordem e tornava a dobrar o enfeite. Depois acudia-lhe a ideia de transferir para outro canto, para junto das flores. Todo esse establishment, com os álbuns, chamavam o criado, acudiam sua filha ou a mulher. Não concordavam, contraditavam-no. Ele discutia, zangava-se, mas tudo estava bem, porque Ivanilde não se lembrava dela. Ela não era visível. Mas eis que sua mulher disse, quando ele estava transferindo sozinho os objetos: "Deixe isso, por favor, os criados vão fazer isso, senão você, mais uma vez, vai se prejudicar." E de repente ela apareceu atrás dos biombos e ele a viu. Ela apareceu. Ivanilde tinha ainda esperança de que ela ia ocultar-se, mas involuntariamente prestou atenção ao lado doente. A mesma coisa permanecia ali. Doía como sempre. Ele já não podia esquecer, e ela evidentemente espiava-o de trás das flores. Para que tudo aquilo? E é verdade que aqui, junto a essa cortina, eu perdi a vida como no ataque a uma fortificação. Será mesmo? Como é terrível e estúpido. Isso não pode ser. Não pode ser, mas é. Ia para o seu escritório, deitava-se novamente e ficava a sós com ela, frente a frente, mas sem ter o que fazer com ela, somente olhá-la e gelar. Não se podia dizer como foi que isso aconteceu no terceiro mês da doença de Ivanilde, porque isso se deu passo a passo, imperceptivelmente. Mas aconteceu que a mulher, a filha, o filho, os criados, os conhecidos, os médicos e, sobretudo, ele mesmo souberam que todo o interesse que ele apresentava para os demais consistia unicamente no seguinte: se não demoraria muito a desocupar finalmente o seu lugar, a livrar os vivos da opressão causada pela sua presença e a livrar-se ele mesmo dos seus sofrimentos. Dormia cada vez menos, davam-lhe ópio e começaram a injetar morfina, mas isso não o aliviava. A embotada angústia que ele experimentava num estado de semi-inconsciência, a princípio somente o aliviava como algo novo, mas depois ela se tornou igual ou ainda mais penosa que a dor pura e simples. De acordo com o prescrito pelos médicos, preparavam-lhe alimentos especiais, mas esses tornavam-se cada dia mais insípidos e mais abjetos. Foram feitas também adaptações especiais para suas excreções. A cada vez isso constituía um sofrimento por causa da sujeira, da indecência e do cheiro, da consciência de que outra pessoa devia ter participação naquilo. Mas foi justamente nessa desagradável ocupação que surgiu um consolo para Ivanilde. Quem sempre vinha levar o vaso era o ajudante de copeiro Gerazim. Era um mujique jovem, limpo, resumando o frescor, e que engordara com o passadio na cidade. Estava sempre alegre e radiante. A princípio, Ivanilde ficava constrangido com a aparência daquele homem sempre vestido com asseio, a russa, e que executava aquele serviço repugnante. De uma feita, ele se ergueu do vaso, e sem forças para levantar as calças, descaiu sobre a poltrona macia e ficou olhando horrorizado para suas coxas nuas, impotentes, de músculos abruptamente destacados. Gerazim entrou, com as suas botas grossas, num passo leve e vigoroso, espalhando ao redor o cheiro agradável do alcatrão, do couro e da frescura do ar noturno, de avental limpo de serapilheira e uma camisa de chita igualmente limpa, de mangas arregaçadas sobre os braços nus, vigorosos, moços, e acercou-se do vaso sem olhar para Ivanilde, parecendo conter a fim de não ofender o doente, a alegria de vida que lhe brilhava no rosto. Gerazim, disse debilmente Ivanilde. Gerazim estremeceu, provavelmente assustado de ter cometido algum engano, e com um movimento rápido voltou para o doente, o seu rosto fresco, bondoso, singelo, jovem, em que a barba mal despontava. O que deseja? Isto é desagradável para você, penso eu. Desculpe, eu não posso. Imagine. Gerazim fez cintilar os olhos e arregalhou os dentes jovens e brancos. Por que não me esforçar? O seu caso é de doença. E com mãos ágeis e vigorosas executou a sua tarefa de sempre e saiu num passo ligeiro. 5 minutos depois, voltou com o mesmo passo leve.
Ivan Ilitch estava como sempre sentado na sua poltrona. Gerasim, disse ele, quando o outro colocou ali o vaso limpo e lavado. Ajude-me, por favor, venha cá. Gerasim acercou-se. Suspenda-me. Sozinho é difícil para mim, e eu mandei embora o Dmitri. Gerasim aproximou-se com a mesma habilidade que denotava o seu passo ligeiro, envolveu Ivan Ilitch com os braços robustos, suspendeu-o ágil e suavemente. Suspendeu-o assim um pouco, com a outra mão puxou-lhe as calças e quis sentá-lo. Mas o doente pediu que o levasse para o divã. Sem nenhum esforço, e parecendo não fazer nenhuma pressão sobre ele, Gerasim conduziu-o, quase carregando-o, para o divã e sentou-o. Obrigado. Como você faz tudo? Com agilidade? Bem. Gerasim tornou a sorrir e quis sair dali. Mas Ivan Ilitch sentia tão bem com ele que não queria deixá-lo. Ouça uma coisa. Aproxime de mim essa cadeira. Por favor, não essa aqui. Ponha sobre os meus pés. Eu me sinto melhor com os pés mais levantados. Gerasim trouxe uma cadeira, colocou-a sem bater no chão, isso é, baixando de uma vez, uniformemente. Levantou os pés de Ivan Ilitch, colocando-os sobre a cadeira. O doente teve uma sensação de alívio, enquanto Gerasim levantava-lhe alto os pés. Estou melhor quando meus pés estão mais levantados, disse ele. Coloque embaixo de mim aquele travesseiro. Gerasim obedeceu. Tornou a levantar os pés e a colocá-los ali. Novamente, Ivan Ilitch sentiu-se melhor, enquanto Gerasim segurava-lhe os pés. Quando ele baixou, teve a impressão de se sentir pior. Gerasim, disse ele, está ocupado agora? Nem um pouco, replicou Gerasim, que aprendera com as pessoas da cidade a falar com os patrões. O que mais você tem a fazer? O que eu tenho a fazer? Já fiz tudo, só tenho que picar lenha para amanhã. Neste caso, segure um pouco meus pés assim no alto, pode ser? Por que não? Posso. Gerasim suspendeu os pés de Ivan Ilitch, que teve a impressão de não sentir mais nenhuma dor. E como é que vai ser com a lenha? Faça o favor de não se preocupar, teremos tempo. Ivan Ilitch ordenou a Gerasim que se sentasse, segurando os seus pés, e conversou com ele. E fato estranho, teve a impressão de sentir-se melhor enquanto Gerasim segurava-lhe os pés. A partir de então, Ivan Ilitch chamava às vezes Gerasim, fazendo-o segurar os seus pés sobre os ombros e gostava de conversar com ele. Gerasim fazia isso com leveza, de bom grado. A partir de então, Ivan Ilitch chamava às vezes Gerasim, fazendo-o segurar os pés sobre os ombros, e gostava de conversar com ele. Gerasim fazia isso com leveza, de bom grado, com simplicidade e uma bondade que deixava Ivan Ilitch comovido. A saúde, a força, a vitalidade de todas as demais pessoas ofendiam Ivan Ilitch. Somente a força e a vitalidade de Gerasim não o entristeciam, e sim acalmavam-no. O sofrimento maior de Ivan Ilitch provinha da mentira, aquela mentira por algum motivo aceita por todos, no sentido de que ele estava apenas doente e não moribundo, e que só devia ficar tranquilo e tratar-se, para que sucedesse algo muito bom. Mas ele sabia que por mais coisas que fizessem, nada resultaria disso, além dos sofrimentos ainda mais penosos e morte. E essa mentira atormentava o fato de que não quisessem confessar aquilo que todos sabiam, ele mesmo inclusive, mas procurassem mentir perante ele sobre a sua terrível situação, e obrigassem-no a tomar também parte dessa mentira. Essa mentira que lhe era pregada nas vésperas de sua morte, a mentira que lhe devia baixar esse ato terrível e solene de sua morte até o nível de todas as suas visitas, das cortinas, do esturjão no jantar, era horrivelmente penosa para Ivan Ilitch. E, fato estranho, muitas vezes em que eles efetuavam com o doente os seus manejos, ele estava a um fio de cabelo de gritar-lhes: deixem de mentir, vocês sabem e eu sei também que eu estou morrendo. Pois então deixem pelo menos de mentir. Mas ele nunca teve ânimo de fazê-lo. Por meio daquela mesma decência a que ele servira a vida inteira, todos os circunstantes rebaixavam o ato terrível, horroroso de sua morte. Ele via bem, ao nível de um acaso desagradável, quase uma inconveniência, a exemplo da maneira com que se trata um homem que, entrando numa sala de visitas, passa a exalar mau cheiro. Via que ninguém haveria de compadecer-se dele, porque ninguém queria sequer compreender a sua situação. Gerasim era o único a compreendê-la e a compadecer-se dele, e por isso Ivan Ilitch sentia-se bem unicamente na presença de Gerasim.
Sentia-se bem quando Gerasim segurava-lhe os pés, às vezes noites a fio, e recusava-se a ir dormir, dizendo: faça o favor de não se inquietar, Ivan Ilitch, eu vou ter tempo de dormir. Ou então, quando ele, passando ao tu, acrescentava: ainda se não fosses doente, mas do jeito como estás, por que não ajudar um pouco? Gerasim era o único a não mentir. Tudo indicava que era também o único a compreender do que se tratava, e que não considerava necessário escondê-lo, e simplesmente tinha pena do patrão fraco, em vias de se acabar. De uma feita, até disse francamente, quando Ivan Ilitch o mandava embora: todos nós vamos morrer. Por que então não me esforçar um pouco? Expressando assim que o trabalho não lhe pesava justamente por ser feito por um moribundo, e que tinha esperança de que também, para ele, alguém faria aquele trabalho quando chegasse o seu dia. Além dessa mentira, ou em consequência dela, o que mais atormentava Ivan Ilitch era o fato de que ninguém se compadecesse dele da maneira como ele queria. Havia instantes, depois de prolongados sofrimentos, em que Ivan Ilitch queria mais que tudo, por mais que se envergonhasse de confessá-los, que alguém se apiedasse dele como uma criança doente. Queria ser acarinhado, beijado, que chorassem sobre ele, como se costuma acarinhar e consolar as crianças. Ele sabia que era um juiz importante, que em parte já tinha uma barba grisalha e que por isso seria impossível, mas assim mesmo ele queria. E nas suas relações com Gerasim havia algo próximo a isso, e por essa razão as relações com Gerasim confortavam-no. Ivan Ilitch quer chorar, deseja ser acariciado e que alguém chore por ele. E eis que chega o seu colega, o juiz Shebeck. E em um lugar de chorar e animar-se, Ivan Ilitch compõe um rosto sério, severo, profundo e por inércia diz a sua opinião sobre o significado de um acordão da corte de apelação e insiste nela obstinado. Essa mentira ao seu redor e nele mesmo envenenou mais do que tudo os últimos dias de vida de Ivan Ilitch. Era manhã, e era manhã unicamente porque Gerasim saíra e viera o criado, Piotr, que apagara as velas. Afastara uma das cortinas e começara suavemente a arrumação. Fosse manhã ou noite, sexta-feira ou domingo, era tudo indiferente. O que havia era sempre o mesmo, uma dor surda, torturante, que não sossegava um instante sequer, a consciência da vida que não cessava de afastar-se sem esperança, mas que ainda não partira de todo, a mesma morte odiosa, terrível, que se aproximava, e que era a única realidade e sempre a mesma mentira. Para que então os dias, semanas e horas do dia? Então, aqui, ó, terminei aqui, tá? O parágrafo da página 58. Gente, vocês verem que tá começando a florar uma coisinha boa, né, ali. Sei, acho que é a doença de alguma forma tá fazendo essa mudança no Ivan Ilitch, né? O que vocês estão achando? Logo a gente conclui essa leitura, hein? Hoje é quarta? Isso, hoje é quarta. Então, mas hoje, amanhã e sexta. Sexta a gente conclui, hein? Tá legal, vamos ver o que vai acontecer. O que aconteceu nos últimos momentos aí de vida do Ivan Ilitch, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui, me acompanhar aí. E pessoal, não esquece, no mês de setembro eu vou ler um clássico da nossa literatura aqui no Desafio Literário, então eu conto com a sua participação para me ajudar a escolher. O que vocês acham? Machado de Assis com Quincas Borba, Lima Barreto com Triste Fim de Policarpo Quaresma ou Graciliano Ramos com São Bernardo? Qual dessas você prefere? Deixa aqui nos comentários para saber, tá bom? Obrigado, beijo pessoal e até amanhã. Tchau, tchau!